Com 16 anos de idade, eu li um livro sobre o poder da mente. Qual que é o livro? Eu vou anotar aqui. O Poder Infinito da Mente, do Lauro Trevisan. Lauro Trevisan é um Trevisan. padre. Lauro Trevisan. Os primeiros livros de poder da mente, assim, né? Daquelas livrarias rodoviárias, naquelas livrarias, né? E eu li tudo sobre o Lauro Trevisan. Então, imagina que eu tenho 16 anos de idade, o livro Poder Infinito da Mente chega nas minhas mãos e quando eu leio esse livro, para mim fazia muito sentido. A vida era daquele jeito. A vida funcionava daquele jeito. E por mais que eu não soubesse nada sobre mente, sobre o universo, sobre quem nós somos no mundo, fazia muito sentido para mim. Então, olha por que eu citei esse livro, 16 anos de idade. A vida segue. A vida seguiu e eu com aquela mentalidade do pensamento positivo, do poder da mente, lá daquele livro, porque eu entendi que a vida funcionava daquele jeito. A vida foi seguindo e nem tudo é esse mar de rosas. Então, ao longo da minha vida, vem uma falência profissional, o fim de um relacionamento, me separo grávida, com um filho de 3 meses nos braços, a outra com 7 aninhos, com 6 aninhos, e isso acabou com a minha vida. Ou seja, eu não tive condições psicológicas e emocionais naquele momento de lidar com tudo isso. E aí, o que acontece com a Elaine? A Elaine entra em depressão suicida, depressão pós-parto. Então essa que é a história que divide. Só que quando eu entro nessa história toda, né, de depressão pós-parto, depressão suicida, que eu fui morar dentro do meu escritório com as crianças... Mas peraí, você deu um jump muito grande. Você estava em 16 anos, já estava casada... Senão eu vou falar muito. Não, mas você trabalhou com o quê? Você foi sócia do seu ex-marido? Então o que eu fazia? Olha que interessante. Com 19 anos de idade... eu casei com o pai da Júlia, minha filha, que hoje tem 21, e fui morar então em Caxias do Sul, onde hoje eu moro. Tá bom. E aí o que eu fazia? Como eu fui trabalhar numa empresa como administradora, que era a minha faculdade na época, estudante de administração. E eu fui olha que interessante, eu fui demitida grávida dessa empresa. Entrei grávida da Júlia e fui demitida. O que eu fiz durante a minha gravidez, a empreendedora? Com 19 anos, eu engravidei da Júlia. Então, durante a gravidez dela, o que eu fiz? Eu comecei a elaborar currículo. E olha que interessante, por quê? Pensa 21 anos atrás, ninguém tinha computador. Como é que era na faculdade? Laboratório de informática. Ninguém tinha computador em casa. Eu tinha. E eu tinha um computador em casa e tinha internet, que na época ninguém tinha. Eu era a única da faculdade que tinha um computador em casa. Porque meu marido trabalhava com marketing. E marketing lá, os primeiros computadores, as primeiras empresas já, né? Tipo, o principal cliente deles era a Grendene, a Melicinha, ali já trabalhando as cores no computador. Então, eu tinha computador em casa. Então, a minha ocupação durante a gravidez da Júlia foi elaborar currículo para toda a faculdade. Inclusive para as turmas de medicina, porque eu tinha um computador em casa. Era uma ocupação, cobrava ali um valor e tal. Só que eu sempre muito empreendedora e muito inteligente, pensei o seguinte, se eu elaborar um currículo, eu vou cobrar R$100, vamos supor, né? Mas e se eu entregar para essa pessoa? Eu nunca contei isso em podcast nenhum. E as pessoas ficam curiosas para saber minha história. Eu não conto muito, assim, eu faço o salto mesmo. E aí eu pensei o seguinte, se eu elaborar uma lista de agências de emprego e entregar para ela um pacote ao invés de um currículo. E se eu elaborar um manual de preparação para entrevista? E aí o que eu fiz? Eu criei um pacote. Eu criei esse serviço, criei uma prestação de serviço com treinamento, com manuais, com listas e ainda fazia algo que só eu, acho que em todo estado fazia. Mandava o currículo da pessoa que me contratou para todas as agências de emprego por e-mail, que poucas tinham, porque nem existia. Olha que incrível. Então, criei lá uma prestação de serviço e tal. Era só uma ocupação. Um ano se passou, Julinha, num determinado momento, a Júlia começa a ir para a escolinha e eu volto ao mercado de trabalho. Apliquei em mim aquilo que eu vendia. Consegui emprego no mesmo dia. Aí, quando eu consegui emprego no mesmo dia, aplicando aquilo que eu fazia, né? Eu preparava a pessoa para a entrevista. Eu preparava a mente dela para a entrevista. Ela já se via trabalhando. Os decretos de voz que ela ia usar, o poder da palavra, tudo. E aí eu consegui emprego no mesmo dia. Só que quando eu consegui emprego no mesmo dia, eu entendi que eu não queria. Que aquilo que eu fazia era incrível. Eu queria investir naquilo. Olha só, Joel. Eu começo a estudar
Então, agora, profissionalmente, porque eu passaria a vender isso profissionalmente, aquela ocupaçãozinha enquanto estava grávida, eu começo a estudar aquilo que eu havia criado. Eu criei esse pacote de serviços. Ok. E aí eu descobri que isso já existia. Se chamava Outplacement. Programa de recolocação profissional. Eu criei, como assim que isso aqui já existe? Imagina na minha cabeça entender que já existia no mundo inteiro Outplacement, programa de recolocação profissional, e eu havia criado, já vendia aquilo durante anos e sequer sabia que aquilo existia. E existiam várias empresas no Brasil. Aí eu coloco com 20 anos de idade a minha primeira empresa, que era uma empresa de RH. Né? Já que, inclusive, era minha funcionária. Ela era uma headhunter na minha empresa. E isso também é muito legal para as pessoas, que ninguém sabe. Poucas pessoas sabem a origem, né? Você? Já que hoje, A sim! Jaque? Já que a história minha e da Jaque é linda. Porque a Jaque começa a trabalhar na minha empresa como headhunter, como estagiária de Vem cá, RH. Jaque, pra turma ver você. Estagiária de RH. Hoje é uma coprodutora de 9 dígitos, né? Olha aí, abaixa Olha aqui ali, um ó. pouquinho. Essa Uma é a coprodutora Jaque. de 9 Dá um dígitos. oi pra galera. Fala assim, oi, pessoal. Gente, Já que não fala, ela tinha vergonha de atender o telefone da agência. eu sou o dinossauro de Belém. É. Quanto tempo você tá com ela? 17. 17. Ela era minha estagiária. Era estagiária, mal recebia. E aí, quando depois eu fali, Joel, que depois eu posso contar, ela passava meses sem receber o próprio salário dela. E permaneceu ali acreditando no meu sonho. Aí que ela é convidada para ser minha sócia, que ela entrou assim, ó, vem, tu estuda isso aqui e eu isso aqui. Eu estudo física quântica, modo de falar, e você estuda como me lançar. Ok. É aí que ela entra. Porque eu não ia conseguir estudar as duas coisas. Que E aí, história ó, bonita, uma parabéns. mulher coprodutora de 9 dígitos. Né? história Que eu acho que é a bonita. única do país. Então, já que vem, ela entra como estagiária, se torna uma headhunter, e eu fiquei com esse negócio durante muito tempo. Até o momento, eu era uma empresa, né? Era a RH, passou por vários nomes, mas vamos lá, Ourives T&D. Então, era uma consultoria em RH, que tinha a divisão agência de empregos, a divisão Outplacement, a divisão consultoria em RH, divisão treinamentos. Mas olha como é que eu criei isso. Ligar para um cliente porque você me contratou como headhunter. Eu tenho que conseguir emprego para você. Aí eu ligava lá para a empresa me dizia, Elaine, eu não tenho um gerente de produção, mas eu tenho uma vaga para psicóloga. Eu seleciono. Não tem, passa a vaga para mim. Aí abri a agência de empregos. Aí vou ligar para uma empresa, a empresa dizia, eu não tô com vagas em aberto, mas eu preciso de treinamento. Me passa o que tu precisa que eu presto esse serviço. Abri a empresa de treinamento. Aí eu tô lá prospectando o cliente me dizia, não, mas é que eu tô precisando de uma consultoria em RH para desenvolver cargos e salários. Eu faço. Abri a divisão, entendeu? Assim foi a empresa que trabalhei durante muitos anos. E aí que a Jaque vem como minha estagiária. Só que isso tudo, então, no meio do caminho, eu saio desse relacionamento e inicio um outro relacionamento. E quando inicio esse relacionamento, que é do pai dos meus bebês, né, os meus filhos que hoje têm 13 e 12, na época, então, eu vou para esse relacionamento, ao mesmo tempo, eu não era mais apaixonada por aquilo que eu fazia. A agência, o Outplacement, a agência de empregos, consultoria em RH, mas eu amava treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque os resultados de quem passava por um treinamento meu era algo que nem eu sabia o que eu fazia. Era algo extraordinário. E meu treinamento era assim, numa mesa com 5, 10 pessoas. Mas aquilo era incrível o que eu fazia ali com essas pessoas, o que determinava com que praticamente todos os meus clientes de Outplacement conseguissem emprego, era a mente. Eu preparava a mente dele de uma forma para ele conseguir emprego que ele saía de lá, cara, eu já estou trabalhando. O índice era de 99% de recolocação. Era algo extraordinário. Então, eu já não gosto mais do que eu faço. Entro num relacionamento muito complicado, que, como eu falei, me separo grávida. Então, eu engravido do Arthur, o Arthur tá com 3 meses. Quando eu engravido da Laura, uma semana depois que eu sei da gravidez dela, eu me separo. Então, aí que vem a questão, né? Eu já não gostava mais do que eu fazia, então pense quando você não ama mais o que você faz. Certo. Você não consegue mais faturar, você não consegue mais crescer, teu coração e tua alma não está mais ali. Então, o que eu faço agora? Um relacionamento que me levou a uma depressão suicida.
né? Porque eu não consegui, não tive inteligência emocional realmente para isso. Era o meu sonho, tava noiva, porque como a gente morava em cidades separadas, foi tudo muito rápido, engravido essa situação toda aqui. E aí, então isso faz com que eu realmente ali, eu vou ao fundo do poço. Ali realmente a minha vida, tanto que há a separação, aí eu tenho a gestação da Laura, vou morar dentro do escritório com o Arthur bebê, sozinha. Numa cidade que eu não tenho ajuda de ninguém, meus pais estão numa outra cidade, então tudo que eu queria. Imagina que eu tenho depressão suicida, vamos imaginar a mente de um suicida, tá? Qual é a solução, a única solução diária que o suicida entende e tem para resolver a vida dele? A morte. No labirinto da minha mente, a única solução era isso. Agora vamos lá, pensa para quem está nos assistindo. Como que uma mãe, Joel... Como que uma mãe de 3 filhos, sendo 2 bebês, né, pode imaginar que isso é uma solução, que os teus filhos vão ficar melhor sem você? Então, pra você imaginar o que é uma mente realmente que quer... a pessoa quer morrer? Não. Ela quer resolver a dor que ela está sentindo. Ela quer paralisar aquela dor, calar aquela dor que ela não aguenta mais. E isso faz, sim, com que ela pense que o melhor para os teus filhos... é qualquer coisa menos você, né? Então, imagina a situação que eu entrei ali naquele momento. Então, eu passo por todo esse processo e eu começo, então, a estudar, porque existia uma pergunta que eu não encontrava respostas. E aí, por isso que eu falei do livro. A pergunta diária que eu tinha, todo mundo tem uma pergunta diária. Qual é a pergunta diária que você se faz o tempo todo? Uhum. Você pode perguntar, como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu vou fazer 1 milhão? Como que eu não fiz 1 milhão ainda? Não sei. Ou, como que eu vou... Existe uma pergunta que não cala. Se todo mundo pensar nisso, qual é a pergunta? Minha pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Acabei? Como que eu acabei com a minha vida? Essa era a minha pergunta que não tinha resposta. Porque eu estava com depressão, suicida, morando dentro do meu escritório, com os meus filhos. Meu trabalho já não dava mais dinheiro. Isso significa que sim, passei por extrema necessidade. Muitas vezes, para não faltar para os meus filhos, eu fui dormir com fome, né? Lembro de uma vez que meu filho perguntou assim, mamãe, você já comeu? Aí eu falei, já, mas eu não tinha comido. Mas se eu comesse, faltaria para eles, né? Então, imagina a situação ali. Então, ali naquele momento, eu comecei, cara, como que eu fiz isso? Mas por que a pergunta era, como que eu acabei com a minha vida? Porque com 16 anos de idade eu li o livro. Eu sabia como o universo funcionava. Eu sabia como a nossa mente funcionava. Então, se eu estava naquela realidade, existia algo em mim, na forma com que eu pensava, que eu falava, que eu agia, que eu sentia, que gerou. Entendeu? O livro era o link. Mas eu acredito no que está aqui. Que seja a Bíblia, bateis e vos será aberto, o poder do pensamento, do perdão, mas você não consegue raciocinar, né? Então eu passo a buscar a resposta. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu lembro que o meu diagnóstico de depressão suicida, eu conto para todo mundo no livro também. Eu só fui medicada no 1º mês, porque a psiquiatra me deu a amostra grátis do remédio. No mês seguinte, quando eu fui comprar remédio, eu não tinha. Eu tinha que escolher. Ou eu compro um remédio para depressão, que eu tenho, ou eu dou comida para os meus filhos. Entendeu? Então eu nunca fui medicada. Imagina que eu tinha depressão suicida e que eu tive que passar por toda essa situação sem medicamento. Ao mesmo tempo com 3 crianças e 2 enlouquecedor, né? Que brigavam e que choravam e eu ali sozinha dentro do meu escritório. E o meu trabalho nessa época já não dava mais dinheiro.